Olá! A partir de agora, você acompanha uma reportagem especial sobre a libertação dos negros escravizados no Amazonas no ano de 1884, 4 anos antes da Lei Áurea passar a valer no resto do país. E também como foi que isso se deu na prática. Quer saber mais? Então não sai daí. Oi, é agora. Você vai acompanhar na nossa reportagem especial feita pela jornalista Mariana Braga, com produção de Leandro Leite e edição de Francisco Barbosa. Nossa equipe mergulhou na história da luta da população negra no Brasil desde o início do século XVI. Os escravizados vieram de diversas partes do continente africano para uma mão de obra forçada, não remunerada e privados de sua liberdade. Mesmo o Amazonas sendo uma das primeiras províncias a libertar os escravizados antes da Lei Áurea, fatos históricos mostram que isso não foi sinônimo de uma evolução. Hoje nós vamos abrir as portas do passado e voltar ao ano de 1884, o ano da libertação dos negros escravizados aqui no Amazonas. E falar dessa libertação 4 anos antes da Lei Áurea pode passar uma ideia de Estado moderno, à frente do seu tempo. Será? Fatos históricos podem desmistificar essa ideia de modernidade no Estado e de suposta bondade dos senhores detentores de direitos sobre pessoas escravizadas no Estado. Persiste de forma profunda no imaginário local a ideia de que a instituição escravista foi um aspecto periférico do passado, um tropeço talvez, no que é tratado como um longo caminho trilhado rumo ao progresso e ao desenvolvimento. Esse trecho do livro Uma Viva e Permanente Ameaça, do professor Dr. Igor Olinto, estudioso das histórias de resistência e fugas escravas no Amazonas provincial, já questiona o que muitas gerações aprenderam nas escolas sobre a suposta bondade das famílias mais abastadas do estado no episódio de 10 de julho de 1884. Data em que ficou marcada a independência de pessoas escravizadas no Estado. Sim, um dos fatores, inclusive, que eu te falo assim, para a gente pensar, problematizar essa questão dos 4 anos antes, é que o Brasil é a última, se não a última, uma das últimas nações do Ocidente a abolir a escravidão. Então, assim, quer dizer, somos um dos últimos países, se não o último. 300 anos de escravidão, não é? Desde a década de 60 a gente vem pensando essa possibilidade, né, do Estado comprar, de se indenizar os senhores, né? E essa perspectiva era um argumento muito forte que até hoje a gente escuta, né? Eram poucos escravos, a escravidão não era tão importante, porque é um equívoco, na verdade, assim, a escravidão era fundamental, né, para a nossa organização social. Quem desenvolve esse argumento é a professora Patrícia Mello, em que ela mostra como as hierarquias sociais e as formas de desigualdade, as distinções sociais passavam pela escravidão. Muito mais que uma questão de propriedade, a escravização fazia parte das relações de poder. Quanto mais escravizados se tinha, mais alto era o status dos proprietários na sociedade. Se pagava muito caro para ter o domínio da vida de uma pessoa, e é da sociedade, da união de esforços de trabalhadores comuns e da classe estudantil que nasce a luta para a libertação dos escravizados no Amazonas. A gente tem a criação de várias associações emancipacionistas, 1º de janeiro, 25 de março, estudantes participam muito fortemente disso com o Clube Juvenil Emancipador, o Clube estudantil, abolicionista, enfim, você tem uma participação muito forte, inclusive de mulheres, jovens mulheres atuando muito fortemente na campanha abolicionista. A gente tem tudo isso, não é? Mas os próprios interessados, vamos colocar assim, né, criam uma irmandade, a Irmandade de São Benedito, lá na Igreja dos Remédios, e um pedreiro, ele procura uma dessas associações, né, uma dessas sociedades emancipacionistas,
ele arrecada junto com seus agremiados lá da Irmandade algo em torno de 20 réis. E só um comerciante pegou umas notas assim, que não estavam vencidas, né, no valor de 450 mil réis para ajudar na campanha de emancipação, portanto de compra de alforrias. O Amazonas também protagonizou a receptação de escravizados pelo mercado ilegal. Embarcações de navios negreiros com vítimas de traficantes aportaram na região amazônica. Tem uma memória de que a maioria dos escravizados da região norte, Maranhão, províncias do Nordeste, Pará e Amazonas, esses escravos todos vão ser deslocados para o Rio e São Paulo por conta da expansão da economia do café, né? Mas o que essas investigações têm demonstrado é que isso é relativamente diferente, né? A gente tem sim uma migração, uma venda, porém a gente também tem uma continuidade do tráfico interno. Durante todo o século XIX, a média de população escrava é de 1.000 a 1.500. E atenção para o dado, durante a segunda metade do século XIX, esse número demográfico ele tende a aumentar. Então, mesmo no contexto de 84, o que vê é um aumento do número da propriedade escrava. Quer dizer, existe um esforço de parte da sociedade amazonense de não só manter a escravidão, como ampliá-la. A Assembleia Legislativa, à época provincial, detectou as estratégias da alta sociedade, formada por funcionários de Estado, políticos e comerciantes, de burlar a lei para fomentar o contrabando de negros escravizados. Estes registros históricos só reforçam que a escravidão na região amazônica não era algo considerado tão sem importância assim. Tanto é assim que mesmo a partir de 1881, quando a Assembleia Legislativa Provincial cria leis de sobretaxação da importação de mercadoria escrava, a gente está falando de um número bem alto de imposto, né? Um conto de réis é bastante dinheiro à época. Apesar dessa sobretaxa, a gente assiste a esse esforço de aumento da propriedade escrava, percebe? Então, essas elites, elas estão topando pagar mais por essa mercadoria. Quer dizer, foge um pouco a lógica econômica, porque a gente está falando de relações de poder. A capital, Manaus, tinha como forte agente econômico o comércio. Frutos da região, tubérculos, especiarias e até plantas medicinais eram exportados utilizando a mão de obra escravizada. A população era majoritariamente mestiça. Havia o esforço dos comerciantes portugueses que aqui viviam em manter os chamados descimentos, que eram a aproximação das aldeias indígenas para a área urbana em troca de trabalho. A gente está falando de uma cidade multiétnica, não é? Em que a preocupação de se mostrar civilizado, de se mostrar dentro do concerto das nações, que é uma expressão muito utilizada à época, das nações civilizadas, no rumo do progresso e do desenvolvimento, não é? É uma preocupação das nossas elites. Tanto é que isso vai aparecer na discussão sobre a abolição. E aí é preciso situar a abolição num contexto de disputas também entre as elites locais. Por quê? Porque você tem parte das elites amazonenses que estão se desfazendo da sua propriedade escrava, não é? Eu estou falando basicamente de comerciantes e de proprietários rurais, proprietários de fazendas, enfim, que já estão estabelecidos, já têm suas fortunas, seus cabedais, começam a se desfazer da sua propriedade escrava e estão antenados com esses valores civilizados e de progresso que prescindem da escravidão. A escravidão passa a ser, para essas elites, uma mancha, um sinal de atraso, porque o Concerto das Nações já aboliu a escravidão. Os movimentos abolicionistas estavam por toda parte. O jornal abolicionista se preocupa em criar um constrangimento público contra aqueles que mantêm a escravidão, contra castigos. Em pleno 84, você tem denúncias, né, de senhores que violentam brutalmente os seus escravizados, né? A gente tem notícias de escravizadas fugindo, não é,
de senhores que são seus pais também, né? É uma notícia muito dramática assim, a situação, né? De uma moça, que agora me foge o nome, acho que não foi dito o nome no jornal, mas sinaliza-se que o senhor dela é também o pai dela e que queria estuprá-la. Então, esses casos, eles também vão chocando a opinião pública de alguma maneira, né? Inclusive, isso faz parte um pouco das negociações entre senhores e escravos, né? O senhor sabe também que ele não pode pesar a mão, porque a escravaria se junta e pode se vingar, né? Diante das muitas compras de alforrias com recursos captados a partir da resistência dos movimentos sociais, enfim, é comemorada a libertação dos escravizados no Amazonas. Mas a luta real pela liberdade na prática ainda estava longe de acabar. Enquanto as comemorações tomavam a cidade, né, os jornais chegam a falar em 3, 4 mil pessoas tomando a cidade em festas, desde o dia 24 de maio, né, quando na Praça Dom Pedro II ocorrem as comemorações por conta da libertação em Manaus, e depois no 10 de julho, enfim. Enquanto essas festividades tomavam a cidade, né, essas lideranças políticas falavam sobre a liberdade, a igualdade, a fraternidade, havia uma outra cena obscena em que a escravização ilegal ocorria costumeiramente. Então, um conceito que tem se trabalhado na historiografia recentemente, para dimensionar essa liberdade, é o conceito de precarização da liberdade. Então, a força da escravidão e a continuidade dos costumes escravistas, ao arrepio da lei, precariza e constrange o exercício de qualquer dimensão que essas populações tivessem do que é ser livre. Homens e mulheres alforriados que não tiveram como se manter após o período de trabalho forçado e não remunerado, permaneceram reféns do mesmo sistema que os aprisionou por séculos. Tudo pelo mais básico direito, o de sobreviver. De que a maioria das mulheres, elas não só compram a sua alforria, mas elas mantêm os seus filhos como apadrinhados desses ex-senhores e os mantêm sob a tutela desses ex-senhores, ou seja, continuam sobre essas relações, né, patriarcais, senhoriais, né, de um paternalismo mesmo. Por isso que eu falei no início que é uma abolição sem abolição, não é? No final das contas, a gente continua reproduzindo esses laços, né, essas relações sociais de uma sociedade que constrange o exercício da liberdade de populações não identificadas como brancos, né? Na virada do século XIX para o século XX, o governador Eduardo Gonçalves Ribeiro, primeiro negro a comandar o mais alto cargo na estrutura política do Estado, abrigou uma migração vinda do Maranhão e doa um terreno hoje conhecido como o bairro Praça 14 de Janeiro. E aquilo passa a ser uma comunidade afetiva, né? Uma comunidade de solidariedade. É uma comunidade quilombola nesses termos, né? de uma solidariedade dessa população negra que se estabelece no Amazonas, vinda do Maranhão, né? E olha, não sai daí que no próximo bloco você vai saber mais sobre essa luta de resistência para manter viva a cultura e as tradições ancestrais do povo africano até hoje. É já já. Eu sou Carma Inácia, sou cardiologista da Assembleia. 1 bilhão de pessoas no mundo têm pressão alta e a pressão alta é conhecida como uma assassina escondida. Você não sabe que você tem pressão alta, você vai saber quando ela já destaca os sintomas. Mas a hipertensão não é do coração, a hipertensão é dos vasos, é aumento da pressão nos vasos. Se você não tratar da pressão, é que ela vai atacar o coração, o cérebro, o rins, entendeu? A vista, os membros inferiores, entendeu? Ela não tem causa. 90% da hipertensão, ela é primária, ela não tem causa. Ela tem fatores de risco que aceleram essa pressão. É obesidade,
é o fumo, é a bebida, é o diabetes mellitus, é com excesso de sal. Mas tem um detalhe, a pressão alta é uma doença hereditária. Manter a medicação que o médico prescreve, manter a atividade física, manter a dieta, porque o que acontece? Se você não fizer isso, a sua pressão vai atacar os órgãos alvos, que eu já expliquei, que é o cérebro, o coração e o rim. E nessa segunda parte você vai saber mais sobre a luta para manter as tradições ancestrais dos negros que vieram para cá. Muitas delas deixadas para trás por conta da opressão. Em Manaus, o Quilombo Urbano de São Benedito é um dos exemplos dessa resistência. A jornalista Mariana Braga esteve no bairro da Praça 14 e conversou com os moradores. Vamos acompanhar. Quilombo do Barranco de São Benedito, eu não falo nem quilombo, porque quilombo foi, a certificação vem depois, em 2014, né? E eu na minha concepção, lembro muito do barranco, que era conhecido, sempre com pejorativos. Era Barranco da Negada, Morro do Querosene. A minha memória tem isso aí, guardadinho. Eu tento esquecer, mas não consigo, né? No meu alto dos 46 anos de idade, eu não consigo me desvencilhar disso ainda. Porque quando eu era pequena, só era conhecida como a neguinha lá do Barranco, a neguinha do Morro do Querosene, neguinha do Morro dos Macacos, entendeu? E aí a gente sempre viveu nesse contexto, né, de racismo, de preconceito. Com orgulho, Rafaela é filha do Quilombo do Barranco de São Benedito e acompanhou bem a luta da família por melhoria na qualidade de vida. E só eram árvores aqui e eles foram se instalando aqui. Não tinha onde tomar banho, mas tinha igarapés e eu tomar banho, lavar roupa. Então, essas mulheres que eu falei, que são as minhas ancestrais que lavavam, que eram quituteiras, né, lavadeiras e tal, elas trabalhavam com essas pessoas, né, de posses. Então, essas pessoas que elas trabalhavam foi que foram ajudando e cederam esse terreno. E esse terreno aqui todo, porque o Quilombo, eu falo que ele é uma grande ilha com várias ramificações. Então, aqui praticamente nós somos um maranhense com amazonense misturado, aquela miscelânea, né? Graças a Deus, a família toda, quase toda assim. Sem, como se diz, sem racismo, né? Nós crescemos sem ter, porque nós somos negros e aqueles são brancos. Geralmente nossos patrões, os patrões dos meus avós, eram gente rica lá do, né? Como foi Pudico, foi Álvaro Maia, tudo era patrão dos nossos familiares. O Quilombo do Barranco de São Benedito recebeu esta certificação em 2014 como o segundo quilombo urbano do Brasil. Em 2015, o governo do estado sancionou uma lei criada pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa que declara o Quilombo do Barranco de São Benedito patrimônio cultural e imaterial do estado. Respeito à memória dos ancestrais de Rafaela, seu Manuel e de todos que ajudaram a construir a história do Amazonas através do trabalho. Hoje, com uma consciência diferente sobre o lugar de pertencimento. Que era engraçado, que antigamente ninguém queria ser quilombola, ninguém queria estar aqui no barranco, porque, né? Eu não vou lá naquele morro, tinha até medo de passar por lá. Aí depois que veio a certificação e tem o pagode aqui, né? A gente via até na consciência negra, hashtag sou do quilombo, hashtag sou quilombola, tô aqui, entendeu? Então esse trabalho que a gente fala que é trabalho de formiguinha, trabalho antirracista. A luta dos negros no Brasil pela igualdade de direitos não é diferente no Amazonas.
Os 4 anos antes de diferença para a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, não colocou os ex-escravizados em condição de vantagem em relação aos que viviam em outras regiões do país. Parte dessa fusão social dos irmãos e a luta de seus ancestrais para manter vivas tradições e a cultura trazidas pelos africanos arrancados da pátria natal persistem. Os tradicionais festejos de São Benedito são símbolo dessa resistência cultural. Que sofreu muito preconceito pela Igreja Católica, né? Porque lugar de branco, pessoa negra não entrava. No caso, eu acredito e falo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja que tem aí 100 anos, cento e poucos anos. São Benedito fez 131 anos e não tem uma igreja. A festa de São Benedito já tem 131 anos, né? Aqui dentro da, dentro da cidade de Manaus. 131 anos fez esse ano. E ela veio com Felipe Neri Beckman e a minha avó Severa, lá no Maranhão, né? A imagem veio com eles e foi uma promessa feita, né? E continuou. Foi passando de geração em geração. E está na geração da Jamile. Jamile que assumiu. E com a pandemia não se pôde fazer o festejo porque tem todo um ritual. Você sai daqui, vai adentrar a mata, vai retirar, né, um mastro, que seja uma árvore chamada envira. E aí tem todo esse ritual para retirada dela, para trazer para cá, para ser descascada, para ser enfeitada, para levantar no sábado de aleluia, para ser derrubado, entendeu? E desse ritual, seu Manuel entende bem. Hoje tem essa festa, de graças a Deus a eu e um primo meu que já faleceu, que é tio da Rafaela. E nós tínhamos ali, que hoje aí é o Pemasa, nós tínhamos o Jaqueirão. Então a festa de São Benedito tinha caído, não havia mastro, não havia mais, nós só tinha novena e tal, aquela novena meia coisa e tal. E aí nós, reunindo lá no Jaqueirão, eu, o finado Milton e os outros que já também que era da direção do Jaqueirão, já faleceram também. Aí nós resolvemos ajudar a tia Lourdinha a fazer. Porque nós tínhamos era o seguinte, o mastro, era tirado o mastro, que aquilo tudo era uma mata, né? A maioria era mata. Então o mastro era tirado por aqui, a madeira era quariquara. Todo o pessoal se reuniu aqui, dia sábado de aleluia, iam lá para a cachoeirinha. Aí então o mastro estava lá, já todo enfeitado com samambaia. Aí pegava, botava no ombro, todo mundo aí saía por ali, descia por ali, vinha por aqui para chegar aqui. E parte dessa identidade religiosa que veio com os ancestrais de seu Manuel já não é mais vista e tem uma explicação. Essa tradição de religião de matriz africana, acredito que morreu quando a minha tia Jacimar faleceu, do outro lado, tia da Janaína, porque era da Umbanda ela. E aí ninguém... E depois eu fico fazendo análise, né? Que eu analiso tudo, fico pensando nas coisas. Que nenhum deles disseram assim pra gente, olha, vocês têm que... A gente acompanhava, mas assim, tipo, vocês vão ter que seguir isso aqui. Sabe por quê? Porque eles sofreram tanto que eu acredito que eles não queriam que nós sofrêssemos também. Então, algumas coisas eles não passaram, que a gente teria que dar seguimento, tá entendendo? Por quê? Porque quando eu via quando ela se vestia de branco, toda de sexta-feira é dia sagrado. Eu sempre tenho, dia de sexta-feira, tenho essa coisa de vestir alguma coisa branca. Uma blusa,
sabe? Porque já vem comigo por causa deles mesmo, e da minha mãe. Mas ela, a gente via assim toda. Sexta-feira ela é meu tio de branco. Estavam saudando Oxalá. O instinto de proteção os manteve até aqui, unidos para contar essa história de superação. Mas uma coisa é unânime na geração que Rafaela, filha do Quilombo, vê crescer na vizinhança: o amor e o orgulho de seus ancestrais, que ela não quer que esmaeça na memória das futuras gerações. Espero que essa nova geração, e se precisar de mim para estar falando, vou estar falando, que eles resistam, que tenham orgulho deles mesmos, que não deixem de persistir nos sonhos, não deixem de batalhar, porque a gente sabe que a luta ela é árdua, mas a gente precisa resistir, né? Precisa estar todo o tempo insistindo em resistir. É conhecendo melhor a história que podemos entender por que os negros sofrem ainda com o preconceito e lutam para manter sua cultura. E é por isso que a gente traz um novo olhar sobre os acontecimentos. Muito obrigada pela sua companhia e fique ligado na programação da TV Assembleia. Tchau, tchau.